Livro de Deuteronômio, capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corrompem-se contra ele seus filhos. Eles não são. A sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns com os outros, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu as novidades do campo, e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com gordura dos rins do trigo, e bebeste do sangue das uvas, o vinho puro. Engordando-se, Jesurum deu coices. Engordastes, engrossastes, e de gordura te cobristes, e deixou Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que viram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povos. Com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, exaustos serão de fome e comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentre as feras com ardente peçonhas de serpente do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao mancebo juntamente com a virgem, assim a criança de mama com o homem de câncer. Eu disse: por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam: a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gentes falta de conselho, e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios,
que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera, se o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem, e o seu vinho é ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha vingança e a recompensa ao tempo de resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujo sacrifício comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu, o Senhor, e mais nenhum Deus comigo, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomende a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu aos seus povos, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel.